O Ministério das Relações Exteriores vai abrir investigação para investigar o quê? O que vai ser investigado? O presidente Lula fazendo bilu-teteia no Maduro desde que ele chegou no Brasil. Teve aquela fala desastrada dele em relação ao regime da Venezuela, que só para o Lula que não tem ditadura na Venezuela. E aí depois o Maduro fez um discurso hipócrita, mais hipócrita tanto quanto a cara dele, né, falando em harmonia, em união. Que união é essa? Né? Que união que esse Maduro fala? Um regime que não respeita jornalista. E isso não é toda a minha solidariedade à jornalista da Globo. E poderia ser qualquer outro veículo de imprensa. Né? Agora, isso mostra, é só para ter uma ideia da democracia, né? Da retórica democrática do senhor presidente da República, se referindo ao regime da Venezuela com Maduro. Tá aí, ó. Ele nem estava na Venezuela, estava no Brasil. No Brasil. E aí com uma cambada de troglodita, que nem ele, ao seu lado, agindo dessa maneira. Amigo, se você não gosta, aliás, ele não é meu amigo, né? O cidadão, se você não gosta de ser criticado, né, você não pode entrar na política, não. Aliás, você não pode trabalhar em atividade nenhuma que seja passível de avaliação, de conceito, né, não pode fazer nada. Aí vem para o Brasil, entendeu? Fazer um discurso medíocre, hipócrita, né, completamente hipócrita de que é o regime harmonioso, que é um regime de harmonia. Né? Essa é a retórica desse Nicolás Maduro. Pega essas pessoas que estão na rua. Não vamos sair daqui, vamos ficar em Porto Velho. Dá uma volta aí pela cidade onde tem esses miseráveis venezuelanos que estão aí nas esquinas. E eu já disse aqui, tem muita gente que vive, que isso já é um jeito de viver para eles. Mas pergunta para eles sobre a situação da Venezuela, como é que é. Aí depois criticaram o Luciano Huck pela... Eu não sou defensor da Globo, eu acho que a Globo comete um monte de equívoco. Agora essas coisas pontuais aí, a gente tem que ser incisivo. A gente não pode permitir isso. Isso não existe. Isso é inadmissível. Aí agora o governo vai apurar, vai investigar o quê? Essa hora o Maduro e toda a grei dele está lá, na Venezuela, dando risada dos idiotas. É um troço descabido, uma coisa completamente sem fundamento. E aí vem o governo com essa... se puder colocar o telefone no silencioso, eu fico muito agradecido. Porque nós estamos na televisão, num programa ao vivo, né? Então não se tocar aqui. É aconselhável que fique no silencioso. Então, as explicações do governo brasileiro, elas não fazem sentido nenhum. Né? Não tem sentido nenhum. Né? Não tem nada, é um absurdo isso. É um absurdo. Não há nada... né, que justifique a agressão. A agressão que a jornalista sofreu não tem nada que justifique. Zezinho, vou começar com você, Zezinho, mas não para uma retórica de Lula. Não, eu vou começar com você porque você é um homem de comunicação. Você é um homem de comunicação como eu, além de empresário, um homem de comunicação. Que sabe, a Rema TV é uma emissora que respeita todo mundo. E o ano passado, na eleição, a Rema TV não foi respeitada. Não foi respeitada aí por um certo grupo de pessoas. Foi resolvido. Foi resolvido porque a gente se posicionou. A emissora se posicionou, a direção da casa se posicionou e nós, jornalistas, nos posicionamos. Então, se não quer ser criticado, vai fazer outra coisa. Vai para a esquina vender melancia. Agora, se traveste de cargo público, na condição de servidor, recebendo, né, uma bolada boa, porque segurança presidencial não ganha pouco,
segurança de autoridade não ganha pouco, e aí vem para o Brasil fazer um vexame como esse. É inadmissível, não justifica. Zé, por favor. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que é líder de audiência. Eu quero parabenizar, Cícero, o seu editorial. Hoje você me representa, né? Mas hoje você foi assim categórico e foi com uma profundidade muito grande e usou sua indignação, e nós como jornalistas temos que se indignar, né? Porque ver segurança vindo da Venezuela para agredir jornalista, e eu falo uma coisa aqui, longe da gente dizer, ei, é porque fez o L, aí agora, não é momento da gente fazer gozação, é momento da gente pedir respeito a um colega, uma colega, entendeu? Que foi agredida por uma pergunta: quando a Venezuela vai pagar a dívida que deu calote no Brasil? Quando a Venezuela? Aí os seguranças da Venezuela agrediu, empurrou, deu um murro no peito. Esse murro no peito agrediu todos nós. Espero que aqueles passadores de pano, aqueles que idolatra e vai, como Cícero falou, pela a vertente ideológica e defender o indefensável. Não tem como. É uma falta de respeito. Uma imprensa livre. Mas ditadores não respeitam jornalistas. Ditadores não respeitam. Hugo Chávez Hugo Chávez, o Maduro, porque os dois são... Um fabricou o outro. Maduro veio e foi promovido aqui com honras, e ainda sai com essa mancha, agredindo, desrespeitando quem traz a notícia. O jornalismo, ele tem que fazer perguntas que incomodam mesmo. Esse é o papel do jornalista. Agora, jornalista não pode fazer perguntas, fica parecendo aquela coisa bem apresentada que a gente vê no jornalismo. É por isso que a gente está indo aqui na contramão, fazendo diferente, colocando um contraditório, aquela a opinião. Agora, desrespeitar, agredir, aí, meu amigo, é algo que eu fico assim, estarrecido. Então, o mínimo era para hoje, tanto o governo pedir desculpas, vamos apurar. Isso é conversa fiada. É igual aquela reunião que teve lá com a Haddad. Nós estamos aqui para ver um grupo de trabalho para olha para ver como é que ver a forma de pagamento. Quem quer pagar já vinha com a... Então, é isso que a gente vê, esses ditadores. Quem vai ser o próximo ditador? Como é que ele vai chegar aqui no Brasil? Porque daqui a pouco o Ortega vai vir aqui também. Já é o próximo convidado para vir ao Brasil. Então, gente, a gente tem que ter, e isso, que a nossa enquete está refletindo no Congresso, está deixando o Lira hoje abrir o verbo. Talvez o Congresso hoje vai dar um voto de confiança, mas se não cumprir, você pode ter certeza, não vai passar nada esse ano no Congresso. Olha a que ponto chegou o governo. São essas fragilidades. Traz um ditador, promove e agora está aí. Talvez não fez planejamento, talvez, não sei, talvez passe. Mas eu gostaria que a Câmara desse um recado, não passasse para o governo, não fazer ministério sem discutir primeiro. Você vê, não, fez com a medida provisória e está aí agora. Hoje foi 1,7 bi de emendas, só quando voltou ali, quando foi votado a PEC do estouro. Então, é meu repúdio, espero que o governo se manifeste e o governo também da Venezuela venha se manifestar. Mas ditador, ele não tem desculpa, ditador é isso mesmo. Eles querem calar jornalista, é isso que ditadores fazem, como a gente vê lá na Venezuela. Ô Zezinho, tem uma frase de George Orwell, que ela é muito presente, né? Ela está sempre presente. Para quem não sabe, George Orwell foi escritor, jornalista, teatrólogo, roteirista,
e ele tinha uma frase que ele dizia que jornalismo é publicar tudo aquilo que não querem que publique. O resto é publicidade. Então, assim, se o jornalista não puder questionar, para quê o papel da imprensa? Herbert Lins, boa noite, o seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, bancada. Boa noite, quem está em casa nos assistindo e faz da Rema TV campeã de audiência. E boa noite a toda a técnica desse canal de televisão. Com relação à vinda do presidente Nicolás Maduro ao Brasil, e concordo com as palavras do Cícero quando ele disse que o presidente Lula estava fazendo bilu-bilu para o presidente, que para mim não é presidente, Cícero. Ele é um ditador. Ele é um ditador que não respeita a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, não respeita os direitos humanos, é sustentado por uma milícia e por uma elite de militares que estão usurpando todas as riquezas da Venezuela, e as pessoas que se posicionam contra, elas estão sendo perseguidas ao ponto de deixar o país. Muitos indígenas, os povos tradicionais, os povos originários da Venezuela, estão deixando o país também, porque suas terras são invadidas por fazendeiros, aqueles que sustentam o regime do ditador Nicolás Maduro. Vale salientar isso. E aí o presidente Lula, num momento de desatino, e para mim isso é um momento de desatino, fazer o elogio, dizer que Maduro construir uma narrativa contra ele, contra a Venezuela. Isso é um absurdo que a gente está vendo. Eu não posso concordar. Todo mundo sabe que eu votei no presidente Lula. Faz meia culpa publicamente. Fui resistência ao fascismo brasileiro. Mas faz meia culpa, você errou. O ato, não errei não. Você errou. Não errei não. Agora você tá, eu pedi desculpa, não errei. Meia culpa. Não vou pedir desculpa e nem vou fazer meia culpa porque eu não errei. O Lula era a alternativa para vencer o fascismo daquilo que você apoia. Eu não apoio fascista. Todos os fascistas. Qual fascista tu apoia? Você não sabe nem que eu votou. Deixa eu terminar. Jornalista não então pode você votou em Lula? Jornalista então você votou em Lula, não, Zezinho? Jornalista não pode declarar voto. Então, jornalista tem que deixa eu concluir ser jornalista deixa militante. eu concluir meu raciocínio. Ser jornalista Zezinho. militante. Pare de histeria. Você tomou seu remédio hoje, não? Você envergonha a classe. Você não. Por que você me convida para o seu programa? Para sua televisão? Você envergonha a classe. Você me tira de casa. Não, mas eu tô Ora, se eu envergonho a classe, você não me convidasse para vir aqui na sua televisão. Ora, me respeite. Com relação ao Zezinho que interrompeu, de forma mal educada, que ele não é assim, ele tem que tomar o remédio dele, para quem não sabe, que está em casa nos assistindo. Que remédio? Que remédio? Clonazepam, ele toma. Mas isso é o Ele quê? tomava Rivotril. Pra que Agora é ele isso? toma para calmante. Ele não tem Eu tenho usado a overdose, histeria dele. eu tomo overdose Entendeu? de Jesus na veia. Por isso que eu fico aleluia, Também, cheio da verdade. Graças a Deus. Mas Jesus, você fala que é negão Vocês que mora vão ali no deixar eu Cainágua? terminar ou não, minha fala? E aí, a questão da agressão, quando a jornalista da Globo, a Dez Ortiz, pergunta sobre o pagamento da dívida da Venezuela ao Brasil, ela está corretíssima, ela tem que perguntar mesmo. Isso é interesse meu, interesse seu, de quem está em casa nos assistindo, é interesse aqui de todos da bancada. E aí o segurança reage com um soco. Ora, eu não lembro que por todos os ataques que o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o clã bolsonarista tenha feito, de narrativas contra a imprensa, tenha agredido algum jornalista. Quem agrediu foi a sua militância. Mas a militância agrediu, sim. Mas eu não lembro, ninguém próximo ao presidente Bolsonaro tenha cometido tal ato semelhante ou parecido. Mas como a sua militância fez, o PT agora deve sentir vergonha. O petista que está em casa me assistindo deve sentir vergonha. Sabe por quê? Porque se igualaram
estão na mesma régua do Nicolás Maduro e do ex-presidente Bolsonaro. Está na mesma régua. Lula agora, com os petistas, tá? E a militância petista está na mesma régua, tá? Do Bolsonaro. Em agressão à imprensa, em agressão aos jornalistas. Isso é uma vergonha o que aconteceu. Eu fiquei horrorizado. Eu fiquei, Cícero, chocado com a cena. Eu botei em câmera lenta, fui pro computador abrir para ver a cena. Ela pergunta e leva um soco mesmo, de verdade. Tá lá a cena para todo mundo ver. E aí o Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, disse que vai apurar. Como você disse, apurar o quê? Apurar um ato vergonhoso. Eu venho monitorando o Twitter do presidente Lula até o presente momento de eu entrar aqui para participar do programa. Não tem um comentário dele, um pedido de desculpa do seu governo à jornalista da Globo que foi atacada, ou repudiando o ato do segurança do Nicolás Maduro. Não tem no Twitter, não tem no Facebook e não tem no Instagram. E de nenhum petista, da cúpula petista. Que isso é o mais vergonhoso. Então estão na mesma régua. Se igualaram ao bolsonarismo. Se igualaram ao chavismo da Venezuela, que lá é uma ditadura. Não preciso fazer meia-culpa, porque eu tenho minhas críticas ao governo Lula, tenho. Tem acertos e tem erros. Como também tinha no Bolsonaro. Eu cheguei aqui a elogiar o ex-presidente Bolsonaro em alguns atos, eu acho que o Moisés lembra. Mas ficar passando pano para show de horrores, para o que eu vi hoje, eu sou jornalista também, eu me senti agredido. Igual o Zezinho me agrediu agora, eu espero que até o final do programa ele me peça desculpa. Não foi muito diferente, não. O seu ato, Zezinho. Entendeu? Não foi muito diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar um Twitter seu. Você ficou parecendo... Eu vou mostrar um Twitter seu. Você coloca quantos tweets você quiser. Vou mostrar. Mas você... Ainda bem que o Cícero aqui citou George Orwell. Porque você ficou parecendo, entendeu? Um dos personagens da Revolução dos Bichos, que é o grande líder, né? O porco grande líder lá, que toma conta do poder e toca Bola de Neve, que é o representante popular, o representante do povo. Né? Então é isso que eu tinha para falar. Fica o meu repúdio, a minha reprovação. E eu espero que até meia-noite de hoje, né, a própria Gleice Hoffmann, que é presidente do PT, os líderes do PT na Câmara e no Senado, e o próprio presidente Lula se manifeste. Mas aguardar a apuração, investigação. Isso é uma vergonha o que aconteceu com a jornalista dela, e a gente tem que repudiar esse tipo de comportamento, principalmente de quem está visitando o nosso país. Muito bem. Os personagens principais são o Bola de Neve e o Major, né? É, o Major, isso mesmo. Parabéns. É a Covid. Moisés, boa noite. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os colegas aqui de bancada. Em especial a vocês, que eu já acostumei. Desculpa eu te atrapalhar. Eu falei major aqui, o povo não vai pensar que eu estou falando é um major militar. Não, é o porco major. É um porco personagem da Revolução dos Bichos. Tá. E o representante do povo é o Bola de Neve. Perdão, desculpa eu te atrapalhar. Por favor, siga com o seu raciocínio. Boa noite a todos, né? E em especial a vocês, que eu já acostumei chamar de Nação Rema. Eu quero aqui já deixar a minha solidariedade, os meus sentimentos, a família do pastor Joel Holder, a nação evangélica aqui do estado de Rondônia, que é gigante, aos meus amigos lá da congregação do Caladinho 2, na pessoa do pastor Gesiel, e lamentar a morte do pastor, que foi-se embora aos 80 anos, né? Foi fazer uma cirurgia, não foi bem sucedida, ele já tinha mais de 30 anos de pastorado aqui em Porto Velho. Então, a todos os amigos cristãos, a família do pastor Joel Holder, os meus sinceros sentimentos. Com relação a agressão sofrida pela jornalista, o meu repúdio, com toda a veemência, né, com toda a minha força. E agora o que me chama a atenção, telespectadores, vocês que estão em casa, vocês lembram os erros que a equipe do Bolsonaro chegou a cometer também? Bolsonaro foi condenado, acho que agora a última condenação teve que pagar 50 mil, e tinha um grupo chamado Mexeu com Todas.
Então, quando acontecia qualquer coisa, jornalistas, era nota e mais nota de tudo quanto era lugar. Eles estavam de plantão, atentos. E agora, eu procurei para ver a dona Janja. Zero. Não tem nada de Janja. Procurei a dona Gleise Hoffmann, presidente do PT. Uma nota dela para falar alguma coisa a respeito da agressão da jornalista. Também não tinha. Pode ser que já tenha. Não tinha. Janones. Não sei mais quem. Autoridades. Nada. Cadê o STF? Cadê a turma toda que toda hora era em cima, vigilantes, atuantes, as mulheres que mexeu com uma, mexeu, nada, zero, todo mundo. Direitos humanos, alô, ministro dos Direitos Humanos, cadê o senhor? Uma jornalista bem conceituada, uma mulher no exercício da função foi agredida. E ela foi socorrida direto para o hospital que fica ali no Congresso, porque foi espancada, vamos dizer, porque um homem que dá um murro numa mulher é um espancamento. Cadê o ministro dos Direitos Humanos? Ah, vocês só tinham um lado, né? Vocês só estavam lá quando era Bolsonaro. Agora vocês, caladinhos, nem um pio, ninguém diz nada. Porque a gente sabe que houve algumas tretas do Bolsonaro com jornalista, mas a mídia caía de pau. As mulheres caíam de pau. Inclusive o Buiú tá ali com vídeo, só que não passava em branco. Todo mundo criticava. E a justiça eleitoral vinha, o STF vinha, a justiça condenava, juiz de primeira instância condenava, saía nota de tudo quando era lugar. A última condenação foi agora, acho que foi em São Paulo, uma associação entrou lá e o Bolsonaro vai ter que pagar 50 mil para os jornalistas. E agora? Mudou? Não tem mais nada? Vai ficar por isso mesmo? Os direitos humanos, as mulheres, mexeu com uma, mexeu com... Tá todo mundo quietinho? Gente, isso não é Brasil. A gente não tem condições de fazer um país melhor, de fazer um Brasil melhor para mulheres, para o futuro, se a gente ficar condenando um lado quando erra, aí vai, sai de tudo quanto é lugar, sai em todos os jornais, em todas as mídias, mas quando é o outro lado, poucos jornais. Eu li na UOL, eu não vi nada, a não ser que alguém tenha visto na UOL, os maiores sites, não vi nada. As pessoas se fazem de muda de surdo quando o erro é cometido pela esquerda. Parece, pessoal, eu não sei se você que está em casa tem a mesma impressão, mas parece que os erros da esquerda são diminuídos. Ninguém liga, pode fazer o que quiser, falar o que quiser, trazer um jornalista, trazer um ditador para o Brasil, que inclusive os colegas dele mesmo repudiaram a fala do presidente do Chile e a fala do presidente do Paraguai são contundentes, eles falaram. Já a gente vai. Já vai passar, né? Então tá. Então fica aqui meu repúdio e tô esperando vocês, ministro dos Direitos Humanos, as mulheres, as minorias, se manifestarem, botarem a nota de vocês, ou vocês vão ficar a vida inteira passando o pano para os erros do Lula. Arnaldo, boa noite. O seu comentário sobre esse tema? Boa noite a todos os nossos telespectadores, boa noite, meus velhinhos, que também nos dando a grata satisfação da audiência. E ser velho é bom demais. Ser velho. Eu acho. Mas tem velhos. É a pior coisa do mundo. Velhos igual nós, professor, é porque ainda está mantendo todas as famílias. Sim, mantém, mas é horrível envelhecer. Mas ser velho é muito bom. Então, boa noite, meus velhinhos. Boa noite aos jovens, se inspirem na gente, que vocês têm de tudo para ter menos erro. Boa noite, Zezinho, boa noite, Moisés, boa noite, Cícero, boa noite, professor Herbert. Satisfação muito grande do nosso câmera que foi para Paraíba, mas que tomou água do Rio Madeira e voltou, né? Eu acho que cada vez a gente tem a concepção de que nós estamos no lugar certo. Apesar de toda dificuldade, Rondônia ainda é um dos melhores lugares do mundo para se viver. E boa noite à técnica que nos ajuda e nos adentram e leva até da sua casa. E a gente pede a sua permissão para poder estar falando para você. Tudo que disseram aqui, eu concordo, em número, gênero e grau. Entretanto, eu continuo dizendo, Cícero, o que norteia toda e qualquer ditadura, o que mantém as ditaduras, é o fuzil. E o fuzil, ele não é partidário. Tanto faz o fuzil ser da direita como da esquerda, ele continua sendo fuzil. A metralhadora de esquerda é a mesma da direita. O canhão da direita é o mesmo canhão da esquerda.